comigo e com você. O mesmo Jesus que foi com Paulo, o mesmo Jesus que estava com Daniel, o mesmo Jesus que estava com José, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Ele não muda, igreja. Nós mudamos. Tem quantas são as pessoas que às vezes mudam de casa, mudam de trabalho, muda às vezes até de marido, não é verdade, igreja? Muda de esposa, mas o Senhor Deus, vai entrar. Eu estou com 120 anos, eu não vou entrar na terra prometida. Mas ele colocou quem? O seu sucessor. Por que Moisés não entrou na terra prometida? E ele fez o quê? Por que ele fez aquilo? Porque ele estava chorando a morte de quem? Da sua irmã Miriam. E o povo começou a questionar, a reclamar. E naquele momento, e é porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Mas Moisés naquele momento ele estava chorando o quê? A dor da perda da sua irmã. E o povo dizia, e agora? E agora? E agora como é que vai ser? E agora como é que vai, quem é que vai dar água? Eles queriam o quê? Voltar. E naquele momento ali Moisés se levanta, mas Arão, vamos orar a Deus, e ali naquele momento era só para ele tocar na rocha. E a rocha representava quem? O Senhor Jesus. E por que Deus deixou esse exemplo? Ele diz que nós temos que mostrar a santidade de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados, somos escolhidos, para nós fazer o quê? A diferença. Onde eu ou você for, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, a fragrância de Cristo, o conhecimento. A pessoa tem que olhar para você e ver sempre você, como um servo ou uma serva de Deus. Mas vai depender do quê? Do nosso testemunho. Do nosso testemunho, do nosso modo de agir. A Bíblia nos relata aqui que Moisés diz assim, no primeiro ele diz que convocou todo o povo de Israel e deu a palavra. No segundo ele diz assim, no versículo 2, e disse-lhe, da idade de 120 anos eu sou, hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, ele diz, olha, a minha carreira está terminando aqui, mas vocês vão continuar, porque Deus tem prometido a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e Josué que vai estar com vocês, o Senhor vai à frente de vocês, Este mesmo Deus tem falado para mim, para você se animar. Lutas, quem é que nunca teve, quem é que não passa por luta aqui, igreja? Agora o que é que ele quer que você venha fazer? Confiar. Ele diz aqui, no versículo 6, diz assim, esforçai-vos. Ele está mandando você se esforçar. Ele não está dizendo que é por fulano se esforçar por você, não. Isso aqui é algo para você imperativo, é para você se esforçar, para você se animar, para você se esforçar, para mim me esforçar, para mim me animar, Vós, ele diz assim, vós, e não tem mais, quer dizer, não tenha medo, diz, olha, te esforça, a primeira coisa diz, olha, te esforça, te levanta, te anima-te, e não tenha medo, porque o Senhor Deus, ele disse que seria comigo e com você, desde que nós sejamos com Ele. E quando você tem o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, igreja, a Bíblia diz no capítulo 5 da primeira carta de João, diz que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele vence o mundo. O que é o mundo, igreja? As lutas, as tempestades, as aflições, as perseguições, quando a pessoa tem quem? O Espírito Santo, porque maior é o que está em você do que o que está onde? No mundo, igreja. Agora, se muitas vezes, igreja, você não tem reparado para a palavra de Deus, está entendendo? Aí o que é que acontece? O inimigo vai fazer de todas as maneiras para colocar uma venda, para que nós não possamos, nós não vemos ou não vemos aquilo que Deus tem prometido na sua palavra, porque Deus, ele é verdadeiro e ele é fiel em toda a sua palavra. Aí ele diz ainda, continuando aqui, esforçai-vos, animai-vos, e não temais, ele diz, não tenha medo, nem vos espanteis. Diz, olha, não fique alarmado, não fique com medo, não fique espantado,
Não tem pessoas que às vezes qualquer coisa fica, né, espantado, pasmo, não. Deus está dizendo aqui, queridos, para nós se esforçar primeiro, para nós se animar, está dizendo para você não ter medo, Ele está dizendo para você não ficar espantado, alarmado, mas você só tem que fazer o quê? Crer, né?